Bom, a gente falava aqui do presidente do Senado, né, das promessas que ele fez na campanha pela sua reeleição, e ele conseguiu a reeleição. Mas é o seguinte, tem outra coisa que ele prometeu, só que isso aí ele não quer cumprir, mas está sendo pressionado, mas há uma contrapressão que vem do Supremo Tribunal Federal. O Pacheco prometeu tocar adiante aquele projeto que propõe mandato para ministro do Supremo. Nada de se aposentar aos 75 anos, antes, se quiser, é claro, mas com o direito de permanecer no cargo até os 75 anos. E, além disso, tentando reduzir algumas prerrogativas do Supremo. Isso preocupou ministros que, claro, foram para cima do Pacheco. E o Pacheco é muito suscetível às pressões que vêm do Supremo. Muito. Ele não quer encrenca com o Supremo. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que o reconduziram à presidência e ser o presidente do Senado e, portanto, do Congresso, né? Porque, embora o presidente da Câmara esteja à frente na linha de sucessão presidencial, se o presidente viaja, o vice viaja tal, o primeiro na linha de sucessão ali, depois do vice, é o presidente da Câmara, depois é que vem o do Senado e depois o do Supremo. Mas quem preside o Congresso é o presidente do Senado. E o poder, tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado, é imenso. Faz andar e faz parar. Essa é a verdade. O projeto anda ou para, dependendo de como ele é encarado pelo presidente da Câmara ou pelo presidente do Senado. E, claro, tanto poder atrai bajuladores, favores. Então, o Rodrigo Pacheco queria muito ser reeleito e foi. E uma das promessas era essa. Só que há a contrapressão. Ele é pressionado para tocar. Mas o Supremo está dizendo, opa, alto lá. Isso tem a ver com a impressão de quem se preocupa com o assunto de que o Supremo tem hoje, esse é o espírito do tempo, né? O Supremo tem hoje um poder extraordinário. E essa é a palavra, ou seja, vai além do ordinário, vai além daquilo que a Constituição estabeleceu. Vai além daquilo que foi acertado institucionalmente. 3 poderes independentes, mas que têm a obrigação de buscarem uma relação harmônica, mas com independência. Não pode haver um poder que se sobressaia. É claro que o presidente da República, o nome já diz, ele não é apenas o chefe do executivo, ele preside a República. E no Brasil, assim como na Argentina, no Chile, no México, nos Estados Unidos, ele não é só chefe de governo, ele é chefe de Estado. E preside a República. Mas o poder executivo não pode estar acima do poder judiciário e do poder legislativo. Nenhum deles pode. Porém, o que aconteceu depois de 88, da Constituição de 88, foi a remoção de poderes, uma remoção silenciosa, né, de poderes do Congresso e, sobretudo, do Executivo. O Executivo perdeu muito poder para o próprio Congresso. Aliás, recentemente, nós vimos que a execução orçamentária já não tinha a palavra final do ministro da Fazenda. Já não era o ministro da Fazenda o responsável pela palavra final da execução orçamentária. Era o ministro da Casa Civil, na época o Ciro Nogueira,
Ele que carimbava, não era o Paulo Guedes. E claro, o Ciro Nogueira era, acima de tudo, um representante de uma ala majoritária do Congresso, chamado Centrão, dentro do Executivo. E o Executivo perdeu muito poder. E isso foi ficando claro e foi ampliando, esse fenômeno foi se ampliando na medida em que congressistas e também governantes perderam parte de sua autoridade em razão do baixíssimo nível de suas condutas, de seus conceitos e também pelos escândalos de corrupção, que minaram a autoridade desses poderes. E, paralelamente, esse poder não desaparece, ele vai sendo transferido. E foi transferido silenciosamente para o Judiciário. Então nós vimos nos últimos tempos o Supremo dizendo não pode dar essa isenção tributária. Não, tal política industrial não pode ser feita. Não, o governo não pode fazer isso, nós decidimos que esse poder seguirá o princípio federativo e ele estará firmado nas decisões de estados e municípios. Tudo passou a depender da palavra final do Supremo. E Executivo e Congresso Nacional espernearam um pouco, tal, mas não resistiram de fato. E quando havia questionamento desse fenômeno, esse questionamento era feito e continua sendo feito onde? No próprio Supremo. Nós vimos, por exemplo, a atuação recente do Alexandre de Moraes, que mereceu páginas de jornais americanos, né? Páginas do New York Times, do New York Post, do Wall Street Journal, questionando o extraordinário poder que, de repente, um juiz da Suprema Corte Brasileira adquiriu. E é realmente lamentável que qualquer questionamento a esse respeito feito no Brasil é tratado como afronta, como ataque ao Supremo. Pelo contrário. É a defesa da importância do Supremo. O Supremo é fundamental. Você tem de ter uma corte constitucional. Uma corte que defenda a Constituição. Que diga, não, essa lei, por exemplo, aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, ela fere um princípio constitucional. Então, essa lei não pode ser acatada, não pode entrar em vigor, porque ela fere a Constituição, que é a lei maior. É preciso uma corte que guarde e defenda a Constituição. E até por isso, não importa onde, se no Congresso, no Executivo ou no próprio Supremo, se alguém vai além do que diz a Constituição, isso tem de ser barrado. E se é dentro do Supremo que isso ocorre, isso tem de ser barrado ou dentro do Supremo ou no Senado. Porque o Senado é que tem a autorização da Constituição e, portanto, da sociedade para julgar ministros do Supremo e até para removê-los do cargo. Mas não faz isso, né? Não faz isso. Há diversos receios dentro do Senado, diversos interesses, há muita coisa. O fato é que o Supremo tornou-se realmente grande demais, um poder à parte. E até por isso, indicar quem vai para o Supremo tornou-se uma das principais tarefas de um presidente da República. E nós teremos este ano a abertura de 2 vagas. 2 ministros se aposentarão. Lewandowski e Rosa Weber. Lewandowski agora, aliás, especulam em Brasília que o Lewandowski está até disposto a antecipar a aposentadoria, ele pode fazer isso. Antecipar a aposentadoria, porque ele vai fazer 75 anos, com 75 anos
ele tem de deixar o Supremo. Então ele pode antecipar, um mês antes, tal, 2 meses antes. E a Rosa Weber no segundo semestre. E enquanto o Lewandowski não anuncia se vai até a data do aniversário, se sai antes, a disputa está correndo, para valer. Uma disputa acirrada. E é interessante porque o presidente indica e o Senado aprova ou não o nome indicado. E aí aparece o nome do Zanin. Eu já disse aqui, é uma canoa furada, né? Porque há uma ligação óbvia, inequívoca, firmada, consolidada, ampliada, cristalizada nos últimos anos entre o Zanin e Lula. E talvez até, em alguns assuntos, se ligados diretamente ao presidente da República, ou a questões da Lava Jato, o Zanin tenha de se dizer impedido de votar. Pelo claro comprometimento, pela clara ligação que ele tem com a pessoa e com o tema. Além disso, o Roberto Teixeira, sogro do Zanin, muito amigo do Lula há muito tempo. Há algumas diferenças aí entre ele e Zanin. Então, o próprio Roberto Teixeira trabalha em outra direção. O fato é que qualquer solenidade agora em Brasília, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, é um jurista lançando um livro. Se aqueles que são candidatos informais, né, a vaga no Supremo, se eles ficam sabendo que vai ministro do Supremo lá, eles correm para lá. Mas peraí, mas o ministro do Supremo não vota lá no Senado. É verdade, mas tem influência. Então, se o sujeito chega e aí, logo depois liga o Gilmar Mendes, ou liga o Toffoli, ou liga o Alexandre de Moraes, ou a Rosa Weber, ou a Carmen, ou o Fux, olha, ou o Mendonça, ou o Cássio Nunes Marques, olha, fulano é muito bom, eu acho que seria uma grande escolha para o Supremo. Isso é uma pressão. Isso é uma pressão. Os senadores são sensíveis. E também o presidente da República, de certa maneira, é pressionado. Ele é pressionado por gente do STJ, ele é pressionado, que tem gente no STJ que quer a vaga no Supremo, que é o máximo da carreira jurídica, óbvio. E há também pressão de parlamentares, pressão de amigos, de correligionários e pressão de ministro do Supremo. Claro, uma pressão muito educada. Presidente, como vai? Sabe fulano de tal? Poxa vida, fiquei sabendo que ele está sendo considerado, que o nome dele está sendo analisado. Olha, seria interessante, acho um ótimo nome para o Supremo. Claro, a escolha é sua, mas já está colocada a pressão. Há vários outros nomes. E o processo, em tese, você tem uma cópia do americano, só que nos Estados Unidos é vitalício mesmo. O sujeito pode ficar até o fim dos seus dias como juiz da Suprema Corte lá. Só que, claro, se de repente ele perde a capacidade mental de julgar, de avaliar, de discernir, os próprios colegas podem chegar, ó, não dá. Mas ele tem o direito de ir até o último de seus dias. No Brasil, não. Você tem esse limite, era 70, passou para 75. Aliás, é uma mudança que foi casuística, né? Porque eles não queriam deixar a Dilma escolher mais alguns ministros, haveriam as vagas abertas, e fizeram essa mudança para 75. De qualquer maneira, é melhor 70. Não há por que alguém se aposentar aos 70 na Suprema Corte, pode ficar. Até porque se ele quiser sair antes, ele sai. Pode ficar até 75 e tal. Mas
copiamos o resto do processo. O presidente indica, o Senado avalia. O problema está que a avaliação no Senado deixou de ser uma coisa séria, né? Uma sabatina para valer. Aquilo é um convescote. Vez ou outra, é mais apertado. O Toffoli, por exemplo, passou o dia inteiro lá respondendo perguntas, né? Mas geralmente é um proforma e tal, a sorrisos, abraços, até que o cara seja aprovado. E tem campanha. Isso é que é triste. O correto é que o candidato apareça lá no dia da sabatina, lá na Comissão de Constituição e Justiça e depois a votação no plenário. E acabou. Não. Quem é candidato vai lá, visita os senadores. E depois que é indicado pelo presidente, como tem de passar pelo crivo do Senado, ele começa a ligar, ele vai na sala do senador, toma cafezinho, conversa. Isso é muito ruim. Porque você acaba criando algum tipo de compromisso. Naquele momento, aquele ministro do Supremo está pedindo, aquele indicado a ser ministro do Supremo, talvez venha a ser ministro do Supremo, ele está pedindo um favor a um senador. E quando será pago esse favor? Digamos que ele seja aprovado pelo Senado, como acontece via de regra. 6 meses depois ele está lá no Supremo, chega para ele um caso, para ele ser relator, um caso que envolve aquele senador que ele visitou, a quem ele foi, claro, muito discretamente pedir voto. Quero que ele chegue e fala, por favor, me aprove. Não é isso. Eu espero que não seja, espero que não chegue a tanto, né? Mas vai lá, conversa, olha, se eu tiver a honra de ser aprovado pelo Senado, eu quero dizer que a minha atuação no Supremo será nessa direção. Faz campanha. E 6 meses depois ele pode estar lá julgando uma ação que interessa ou que envolve diretamente aquele senador a quem ele foi, em última análise, pedir voto. Isso quebra a relação institucional. E não é que ele visita ele visita aqueles que têm influência, líderes partidários, o presidente do Senado. E quando há tempo para isso, quando é possível, ele visita todo mundo. É simpático, conversa. E aquela relação já ganha ali um laço de promiscuidade, porque há um pedido. E depois, quando ele está no Supremo, ele tem um poder gigantesco. É muito complicado. Não é à toa que a gente sempre vê as proscrições. Não? E, além disso, há um problema seríssimo, que é o fato de que os senadores, de certa maneira, estabelecem já essa relação para o futuro. Aproveitam a visita e já lançam um pedido que será, olha, eu espero que o senhor seja aprovado pelo Senado. Aliás, quero dizer que eu tenho alguns assuntos lá no Supremo. Isso é promiscuidade. Então, podemos manter esse modelo, desde que não tenha essa visitinha, não tenha essa quebra de institucionalidade. Eu não gosto dessa história de mandato, porque acho complicado um sujeito que está na principal corte do país, de repente ele sabe que daqui a um ano ele vai sair, talvez com 48, com 49, com 50 anos, e vai ter de procurar emprego. Ele se torna alvo de convites. Olha,
quando o senhor deixar a Suprema Corte, seria uma honra tê-lo aqui na nossa banca. Seria uma honra tê-lo aqui como consultor jurídico da nossa empresa. E aquela banca está lá defendendo clientes em ações que estão no Supremo com aquele sujeito que está sendo convidado para depois ir para a banca. E aquela empresa tem lá ações que lhe interessam, sendo julgadas no Supremo, inclusive por um sujeito que ela está convidando para daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ir trabalhar lá como consultor jurídico. Então não acho legal a ideia do mandato. Acho que deve ser mesmo até a aposentadoria. Mas claro, sempre sujeitos aos crivos da sociedade. E principalmente a referência estabelecida pela própria sociedade, que é a Constituição, que o Supremo jura defender e guardar. Danilo.